Olá, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelos barulhos, porque eu moro num condomínio com vários prédios, né? E um prédio vizinho está em construção, então tem vários barulhinhos aí de fundo. Hoje eu pensei nesse vídeo, e vocês estão vendo aí já no título, né, do que ele se trata, que é em relação ao que eu teria feito de diferente antes de migrar para o Canadá. Eu quero deixar claro que eu não vejo na vida em geral, eu não sinto arrependimentos. Eu acho assim que eu reflito, obviamente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, que eu teria feito de diferente, mas eu não acho ruim como está hoje, o presente. Então, eu não me arrependo nesse sentido. É, e eu acho que a gente deve levar a vida em geral assim, né? Ficar remoendo o passado. Por que eu não fiz isso? Por quê? Por quê? Não foi assim porque não foi assim. Naquela época você não pensava daquele jeito, você não sabia, enfim. Várias razões te fizeram agir como você agiu e hoje o seu presente é o seu presente, né? E aí do que você pode fazer daqui por diante que eu acho que é o mais importante, essa é a forma que eu penso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu gostaria de estar no seu lugar, que está assistindo aí, de repente pensa em migrar. Então, o que eu aqui, 5 anos depois, poderia estar falando para eu 5 anos atrás, para mim 5 anos atrás. Então, já que você não está aqui ainda, provavelmente, não sei, e se você pensa em migrar, eu vou te dar alguns conselhos do que eu teria feito de diferente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira lá em cima, estudar o idioma. Né? É claro que depende da província que você quer vir morar no Canadá, e isso não só para o Canadá, mas para outros países do mundo, né? Independente da língua que você for morar, obviamente das suas necessidades para onde você vai. Né? Então, se você vai para um outro país trabalhar ou estudar, você vai praticamente usar a sua língua o tempo todo, ser um correspondente, enfim, não sei. Estou botando ideias aqui soltas no vento. Você pode não precisar estudar a língua do lugar, porém, dificilmente você não vai precisar, né? Para estudar, para trabalhar, seja o que for que você vai fazer, você precisa saber a língua do lugar que você está indo. Falando agora do Quebec, que é onde eu moro, né? Então, particularmente do francês, mas também do inglês por ser um país bilíngue, né? Então, eu tô dentro de uma província de um país inteiro que fala inglês. Então, vocês imaginam que a gente precisa do inglês, né? Mesmo que a gente não mora numa província anglófona. Mas vamos falar do francês ou de línguas em geral. Obviamente, eu só soube que eu ia migrar para cá mais ou menos, aliás, 2 anos antes de vir para cá, 2 anos e meio mais ou menos antes de vir para cá. Porque na época era o tempo que demorava o processo de imigração. Então eu e o marido começamos a pensar realmente em imigração e a aplicar em 2011. Em 2013 a gente veio morar no Canadá. Então a gente teve 2 anos, né? Eu não vou dizer que eu estudei durante esses 2 anos, nas possibilidades também que eu tinha em relação a gastos, né? Porque um curso é caro, ninguém vai dizer que um curso de idioma é barato. Não. O curso de idioma é sempre um gasto normalmente pesado, ainda mais se você vai fazer aula particular. Mas eu teria investido ainda mais tempo, principalmente, do que propriamente dinheiro, porque dinheiro às vezes é uma coisa que você tem ou não tem, acabou, né? Não tem assim muito o que fazer. Você não vai roubar um banco para estudar o idioma, então você tem aquele budget, você tem que estudar com aquilo que você tem. Porém, você tem horas livres muitas vezes, né? Então, eu teria estudado ainda mais, tá? Vou te falar que eu teria ainda E olha que eu estudei bem, mas eu teria ainda me focado ainda mais, mergulhado ainda mais na língua do que eu mergulhei, tá? Então eu te indico a mesma coisa. Seja que for a língua que você vai precisar falar, em qual província você for morar, estude muito bem o idioma. Aí eu posso também te dizer o quê? Que muitas vezes, muitos vídeos também na internet eu já vi pessoas comentando que a gente é muito exigente, nós brasileiros somos muito exigentes com a língua, não precisa disso tudo. Eles não exigem tudo isso de você. Aí tem alguns parênteses. Primeiro deles, obviamente depende de que área profissional em que área você vai atuar. Então, se você vai ser um professor de língua, obviamente você precisa metrizar, né? Você precisa realmente assim saber de cor a língua e muito bem, inclusive todas as regras e tal. Se você for da área da saúde, você vai ter que também ter um bom estudo na língua, porque você vai se comunicar diretamente com o público, se comunicar com outros profissionais da área da saúde, então você vai também precisar
ter uma boa oratória, enfim, ou escrever razoavelmente bem para você conseguir, né, se comunicar. Mas tem um outro lado também. Não é só a exigência dos outros em relação ao que você tem de idioma. Não é só o fato deles entenderem você, porque também tem muito isso. Ah, mas eles já me entendem, então tá bom. Tá bom, depende. O que você vai fazer? Você vai estudar? Por exemplo, se você vai para um college, se você vai para uma faculdade, tudo bem, aqui eles são super abertos à imigração, a estudante internacional. Então, se você ainda não sabe bem a língua, eles vão ter muito mais paciência com você do que realmente, né, eles teriam, por exemplo, com um estudante daqui. Mas eu digo para você que vai fazer o curso, particularmente. Por quê? Porque você vai ter que escrever trabalhos, você vai ter que desenvolver textos, você vai ter que se comunicar, trabalhos orais, trabalhos, né, na frente da turma, ter que falar sobre aquilo. Você vai ter que se comunicar com outros alunos o tempo inteiro para tudo, trabalhos em grupo. Nossa, eu não sei se é uma coisa do Canadá em geral, mas aqui no Quebec, pelo menos nas 2 ou 3 escolas que eu já estudei aqui, é o tempo inteiro trabalho em grupo, é muito trabalho em equipe. Então, assim, você se comunicar com os outros alunos que daqui a pouco serão futuros profissionais que irão trabalhar com você, é algo que é o tempo todo, tá? É realmente muito requisitado. Então, o que isso quer dizer? Você está fazendo também ali o seu network, né? Os alunos de qual for o curso que você está estudando ou se profissionalizando aqui no Quebec, por exemplo, você está fazendo o seu network para amanhã. Né? Aqui é cidade pequena, digamos, né? Não é? E ainda assim o mundo é muito pequeno. Então você não sabe amanhã quem é que vai te empregar, quem é que vai indicar você para um trabalho. Então acaba que essa comunicação ela é primordial. Claro que existe o tempo, existe a experiência com a língua, você vai vivendo no país, você vai cada vez aumentando o seu vocabulário. Porém, quanto mais você estudar, quanto mais você tiver conhecimento da língua, mais isso vai te ajudar, inclusive, a adquirir vocabulário, a se comunicar, enfim, tudo isso que eu estou comentando, né? Então, assim, foco realmente na língua. Estuda o máximo que você puder. Enfia a cara mesmo. O que você tiver de budget para isso, use. Use e abuse. Procure bons cursos. Se você não tem recurso para pagar um curso top, não tem problema. Em casa, cai em cima de livro, estuda, vê vídeo. Tem um monte de site hoje em dia de bate-papo, né? Tem um que é o Duolingo, que é bem conhecido, que eu usava muito quando estava no Brasil. Tinham outros também, que você podia escrever coisas, ou responder exercícios e a pessoa do país te corrigia. Ou você, por exemplo, registrava um áudio dentro do site e a pessoa naquele país, então, que era do país da língua que você estava estudando, a pessoa ouvia o áudio e gravava um outro áudio te corrigindo. Então, assim, tem inúmeros. Eu não vou nomear alguns, porque os que eu estudei nem sei se ainda existem, e não lembro mais também o nome, mas não tem problema, tem muitos na internet. Então, realmente vale a pena entrar nesses sites e estudar e ouvir e ler. O que você puder fazer para entrar na língua, faça. Ouça a voz da experiência. Ouça o que eu estou falando. Não estou dizendo que isso é só a coisa mais importante, mas vou dizer para você que é assim, vamos botar uns top 5 aí, ela tá, sei lá, entre a segunda e a terceira ou a primeira até. Estude muito a língua. Outra dica que eu vou dar também, agora falando também sobre imigração, o que eu teria de repente feito de diferente de início. Quando eu vim para o Canadá, eu não vim com a ideia de continuar trabalhando ou estudando na minha área de atuação no Brasil. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal, eu era fisioterapeuta no Brasil, estudei e tal, fiz pós-graduação também em fisioterapia, em parte respiratória e tal. Enfim, me especializei no que eu pude no Brasil, no que eu tinha recurso na época também, e era a área que eu atuava. Quando eu vim para cá, como eu tive uma experiência muito difícil na fisioterapia no Brasil, assim, eu trabalhei em hospitais públicos, em que foi assim, um pouco para não dizer muito traumatizante o que eu fiz dentro dos hospitais, o que eu vi, a realidade, a gente sabe muito bem nos hospitais públicos no Brasil, não são todos, não estou generalizando, mas nos que eu trabalhei pelo menos, era muito difícil, muito duro. Então, assim, eu vou te falar que eu fiquei com um certo trauma. Eu vim para cá e falei, eu não quero nada a ver com a área de saúde, ou pelo menos assim, nada a ver com a área de fisioterapia durante os próximos anos, né? Eu quero estudar outra coisa, trabalhar em outra coisa e tal. Vim para cá com a ideia de fazer gastronomia, já falei também isso em outros vídeos.
Aí eu comecei a trabalhar nessa área de gastronomia, num emprego assim que me pagava razoavelmente bem, porém muito cansativo. Não sou de ter corpo mole não, tá? Sou boa para trabalho, gosto muito de trabalhar. Porém, a área de restauração, de restaurante em geral é isso, né, gente? A área de culinária é trabalhar de noite, é não ter final de semana. É realmente assim, a pessoa tem que ser o amor da vida dela, não quer saber de mais nada da vida. E você quer trabalhar na área de cozinha. Então, realmente é uma área que sacrifica-se muito o seu tempo, né? Todo, em geral. E também fisicamente, porque você passa o tempo inteiro em pé, num ambiente com muito calor. Aquela coisa do glamour de você estudar, você trabalhar numa cozinha super chique, como um chefe, botando molhinho, folhinha em cima da comida. Isso é muito programa de televisão, muito filme. É claro que você pode atingir isso um dia, ninguém está matando sonhos aqui, mas é uma coisa que de início eu vou te garantir que não é isso que você vai fazer, né? Você vai cortar muito legume, você vai ficar ali em frente à frigideira e panelões, lavar louça, enfim, coisas de cozinha, né? Que faz parte. Então, trabalhei trabalhei praticamente 2 anos nessa área, não só porque eu queria estudar gastronomia, era essa a minha intenção, porém também foi porque o meu marido precisava estudar e a gente combinou assim, ele estudava, eu trabalhava, depois a gente invertia os papéis. Então tá, fui nisso, realmente vi que não rolava, que mesmo depois de estudar gastronomia, claro que ia mudar um pouco o salário, porém o trabalho durante alguns anos, até que eu abrisse meu restaurante, até que eu trabalhasse num super restaurante, fosse crescendo, virasse um sous-chefe, seria aquele o meu tipo de trabalho. Eu vi que realmente não era minha. Aí, ainda não querendo voltar para fisioterapia, pensei então numa outra carreira, fui para sociologia. Fui para queria fazer trabalho social. Também já falei em outro vídeo que eu apliquei para a Universidade de Montreal, não passei no primeiro semestre, porque eu tinha que ter uma pontuação X, e eu não tinha nenhuma pontuação assim. Aqui no Canadá eu não tinha nenhuma experiência de estudo, eu não tinha estudado ainda, a não ser a língua francesa, que é um programa do governo do Quebec, então eu só tinha estudado o francês, nada aqui especificamente, tudo meu foi no Brasil, então eu não tinha pontuação suficiente para entrar. Não quer dizer que outras pessoas que vêm de fora não tenham essa pontuação, mas eu particularmente, dentro do meu currículo, do que eu tinha de notas e tal, tudo isso, não chegou a pontuação para trabalho social. Social work, né? O trabalho social aqui no Canadá, pelo menos no Quebec, ele tem uma pontuação alta para você entrar. Então não é assim, tipo, qualquer pontuação consegue. Mas eu entrei para a sociologia, a pontuação era um pouco menor, beleza, entrei. Simplesmente por quê? Porque era um tronco comum com o trabalho social. Então, assim, dali daqui a uns 6 meses ou um ano, eu poderia de novo reaplicar para o trabalho social. E aí a sociologia teria me ajudado, porque algumas matérias eram em comum uma com a outra. Então, eu fiz 6 meses de sociologia. Quando eu acabei os 6 meses de sociologia, foi interessante mais ter feito por quê? Porque eu acabei conhecendo matérias de trabalho social também. Porque, afinal de contas, trabalho social e sociologia, primeiro semestre, tem muita matéria em comum. Eu fiz algumas matérias em comum e matérias também de trabalho social, porque eu puxei tudo que eu podia do outro curso para poder já adiantar minha vida. E, assim, eu bato palma de pé para quem trabalha nessa área, porque é uma área muito dura de se trabalhar, né? Como fisioterapeuta, eu já vi muita dor, mas, olha, trabalho social são as dores morais, emocionais também, né? E problemas familiares sérios, e problemas com estupro, enfim, toda a violência, pedofilia, violência doméstica, isso é muito duro, né? Então, assim, quem tem realmente coração para isso, parabéns, eu vi que eu não tinha. Na primeira sessão logo, primeiro semestre, eu já reparei que eu ia me deparar e ia viver trabalhando com isso. Achei que era mais fácil do que eu imaginava. Depois que eu comecei a estudar, só no estudo eu já reparei o que era o pepino ali. Então, realmente, assim, mas ainda assim, né, como eu estava fazendo sociologia e sentindo, reparando isso tudo, no meio do semestre que eu estava fazendo sociologia, eu já apliquei para trabalho social, porque eu ainda não tinha chegado a essa conclusão, digamos assim. Então, acabou que, acabando a sociologia, o semestre, eu decidi, então, eu estava já decidida a não fazer trabalho social, ou quase certa, mas já tinha aplicado. Então, a aplicação estava lá e eu ia sair uma resposta um tempo depois. Aí, como vocês já sabem, eu fiquei assim num período de busca, estudo, pensando o que eu poderia fazer, estudar e tal. Acabou que esbarrei com essa área que eu estou atuando hoje, que eu estou estudando hoje, que é prótese, órtese e próteses ortopédicas, né? Como eu já falei.
que é super ligada à fisioterapia, trabalha-se direto com fisioterapeuta, com médico, ortopedista, com toda a área, né, de saúde em geral. Acabei voltando para a área que eu atuei. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Por quê? Falando sinceramente, sou imigrante aqui, tem 5 anos que eu estou aqui, muita coisa eu já me adaptei, mas ainda é um desafio, obviamente, principalmente por causa da língua e também culturalmente, porque a gente vai se adaptando aos poucos. Muita coisa em relação, por exemplo, à língua ainda é um desafio grande. Então, o que acontece? O fato de eu ter voltado para a área que eu já atuei, o meu curso, ele não aproveitou muitas matérias da fisioterapia no Brasil, tá? Isso não necessariamente seja por isso que eu tô falando que é bom. Mas o que aconteceu foi que o conhecimento que eu tinha no Brasil na fisioterapia está me ajudando muito nesse curso. E aí o que acontece? Eu estou conseguindo me destacar dentro do meu curso. Então, para um imigrante se destacar dentro do seu curso, né, de um curso num outro país, tendo 5 anos aqui, não vou dizer que é dificílimo, não, mas também não é a coisa mais comum. Por quê? Porque eu estou aproveitando o conhecimento que eu já tinha. Então, assim, não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, mas estou te dando uma dica. Se você gosta da área que você atua no Brasil, porém, você tem ainda suas dúvidas, não sei se eu vou atuar nessa área ou não vou, não sei se eu gosto ou não gosto. Se você realmente detesta, não quer saber, gente, faz outra coisa, faz o que você quiser fazer, tá? Aqui assim, eu poderia dizer que o Canadá ele é um país que te dá abertura total para novas oportunidades e uma nova vida. Você muda muito você pode mudar a qualquer momento e a idade não é um problema aqui para quem quer mudar de carreira. Então, faça o que você quiser. Porém, para mim está sendo muito bom. Então, estou te dando essa dica caso você tenha essa dúvida ainda. Se você gosta da sua área, mas de repente não tem certeza se você faria outra coisa, vou experimentar e tal, eu te digo que tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado, entre aspas, né? Mas eu, particularmente, há um tempo atrás, já teria entrado na área de ortopedia, né? De prótese e órtese ortopédica. Mas também não sei se eu chegaria a essa conclusão antes de passar pelo que eu passei aqui. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Nem sei se esse ditado se encaixa aqui, não tem problema, acho que não. Mas não tem problema, só para dizer que eu teria já começado antes. É uma dica que eu estou dando. Então, se você puder aproveitar o que você já tem de conhecimento no Brasil e aproveitar esse conhecimento aqui, lembre-se que você já tem algo para se preocupar muito, que é a língua, né? Que é a cultura, que é se encaixar, que é poder ir se adaptando. Então, isso já é um desafio que quem está aqui estudando não tem. Já está aqui, já é adaptado, já nasceu aqui. Então, o que eles têm de desafio? A matéria e tudo que está rolando ali. Nós não, temos esse a mais. Então, se você puder cortar alguma coisa desse desafio, como eu estou fazendo agora, eu estou cortando algumas coisas. Então, tipo, várias matérias que eu já tive em fisioterapia, eu estou repetindo essas matérias aqui, porque muita coisa eles não fazem equivalência pelo fato de terem horas diferentes, muitas horas diferentes. E eu entendo, é complicado mesmo, fico imaginando, assim, como que eles vão conseguir, mesmo com a ementa, né, do curso universitário, tudo, é difícil realmente saber tudo que a pessoa estudou, ou o quanto é parecido com o que eles acham que é o correto aqui, ou com o que eles têm como correto aqui, em relação às diversas matérias, ou à área de atuação que você estiver. Então, eu entendo que eles, na verdade, muitas vezes peçam você refazer uma matéria. Uma coisa ou outra que você achar que não tem sentido, você pode reivindicar, pode pedir, olha, isso aqui realmente, comparando, olha a quantidade de horas, está igualzinho, ou até eu fiz mais horas no Brasil nessa matéria do que essa que eu vou fazer aqui, repetiria aqui agora. Enfim, você é aberto aqui a se comunicar e a pedir. Mas eu, propriamente, particularmente, não quis fazer isso, estou repetindo muitas matérias que eu já fiz, porém em francês, né? Então, outros 500. E não só também a língua, como também a forma de estudar é bem diferente. A forma como a forma de fazer as provas é diferente. Tudo é diferente, tá, gente? Muita coisa diferente da forma como eu estudei no Brasil. Não estou dizendo melhor ou pior, diferente. Então, acabou que pra mim, estou achando que está valendo a pena refazer várias matérias. Estou me destacando nessas matérias, como eu falei, estou tirando ótimas notas. E, além disso, estou aprendendo tudo isso que eu já aprendi, ou quase tudo, em francês. Que é outros 500. São outros 500, né? Então, outra coisa que eu estou aprendendo. Então, assim, essas 2 dicas eu queria deixar para quem está assistindo. São 2 dicas que podem valer a pena para quem está vendo, pode também não ter nada a ver.
mas tô deixando no ar, né, as dicas aqui. Se de alguma forma isso puder te ajudar, quem está assistindo, vou ficar feliz com isso, tá bom? Vou fazer um outro vídeo em breve também, falando mais assim sobre, não vou nem dizer que são dicas, né, mas acabam sendo, né, vamos dizer, dicas para quem está imigrando ou quem está querendo imigrar em relação a adaptações, a jeito de viver do canadense. Então, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também em breve. Vou calcular direitinho, organizar. E também estou querendo fazer um outro vídeo com o meu marido, mais falando sobre a área de atuação dele. Caso alguém esteja com interesse, né? Ele trabalha em área de games, né? De jogos de videogame aqui em Montreal. Trabalha na Warner, né? Warner Games. Ele trabalha, no caso, o conteúdo, né? O trabalho dele em si é fazer todo o design, né? E modelar, né? Objetos e personagens, enfim, para jogos de videogame. Então eu quero fazer um vídeo com ele também para deixar esse registro na internet, que eu, aliás, nunca achei. Eu já procurei em YouTube e não encontrei, pelo menos em português. De uma pessoa, o que ele trilhou até chegar ao momento que ele está agora, né? O que ele fez, quais são as dicas que ele tem para quem está estudando, quem vai estudar isso aqui, ou quem vai fazer o network, enfim. Quero fazer um vídeo também sobre isso, que eu acho que vai ser interessante deixar aqui no canal e ajudar quem puder, quem quiser, né, entrar para essa área. Tá bom, queridos? Então foi um prazer falar pra caramba, 21 minutos de vídeo já. Tô aqui toda maquiada, vou sair agora. Mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Como eu sempre digo, se vocês tiverem ideias de vídeos, agora eu tô entrando, daqui a pouco em julho eu tô de férias, então julho e agosto quase inteiro eu tô de férias. Então o que eu puder ajudar e gravar bastante nesse período, eu tenho mais tempo, então posso gravar mais vídeos. Então é isso, tendo perguntas, ideias, quero dica disso, dica daquilo, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo.